Meus amados, tudo na paz com vocês? Esse é o seu, nosso canal. Vamos falar um pouco nessa feita a respeito ainda do projeto Bluebeam, né? Só que agora, no vídeo anterior, eu falei que a Rússia, né, estava tentando derrubar alguns satélites, né, da SpaceX e da Starlink, que é uma empresa de Elon Musk, a empresa que quer colocar mais de 60 mil satélites no globo da Terra, ou seja, no domo da Terra, não é assim? E há uma suspeita de que a Starlink, não é, ela afundou o navio russo ali nessa guerra contra a Ucrânia. Pois bem, já no vídeo anterior também eu falei que a Starlink, a SpaceX, né, ela é patrocinada pela NASA e os seus satélites traz e informa aos Estados Unidos, né, assim, a NASA, o FBI, a respeito de deslocamentos de tropas, não é, que está aí lutando contra a Ucrânia. Pois bem, agora, irmão, para acabar de completar, entrou nessa briga aí contra as duas empresas de Elon Musk, a China, pois Xi Jinping ele está ameaçando uma guerra nas estrelas, uma guerra nuclear nas estrelas. Aí, irmão, como vocês sabem, eu sempre trago aqui uma comparação com o que a Bíblia ela cita. Quando houve essa ameaça de Xi Jinping, né, de derrubar os melhores satélites da Starlink ou da SpaceX, como assim você queira, me veio logo à memória Apocalipse capítulo 6, versículo do 13 ao versículo de número 16, não é? Que fala que as estrelas do céu irão cair. Sabemos que a Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, é um sentido figurado, não é? Então, se acontecer dessa guerra nuclear aí, não é? Ou dessa guerra nas estrelas, como assim você queira, então imagina, irmão, a quantidade de detritos, não é, de satélite que vai cair sobre a Terra. Por quê? Aí eu chamo a tua atenção, irmão. Nós estudamos desde pequeno a respeito de que a Terra é um globo, não é? E a gravidade e tal, a ciência ela nos ensina isso aí. Ao contrário da Bíblia, eu estou preparando uma série de vídeos, um total de 10 a 12 vídeos, explicando a vocês e mostrando a luz da Bíblia e como também alguns pedaços da ciência provando que a Terra ela é plana, com o domo. Nesse vídeo que eu vou colocar aí, vocês vão ver que os especialistas, eles explicando a respeito de se acontecer essa guerra nas estrelas, ou guerra nuclear, ou então guerra de satélite mesmo aí. Se for como a China está dizendo que vai usar uma bomba atômica lá em cima, eles explicam que o efeito será ao contrário. Por que o efeito será o contrário? A bomba explode lá em cima, ataca todos os satélites da Starlink e da SpaceX. E o detrito vem para onde? E outra, se tem um domo acima da Terra, né, como a Bíblia diz que tem um domo acima da Terra, então o efeito será o contrário, irmão. A bomba explode lá em cima, mas a radiação se espalha pelo domo e vai para onde? Eis a pergunta. A explosão vai lá em cima, bate no domo e desce para a Terra, irmão. Aí eu te pergunto, a Bíblia ela fala que o sol será enrolado, o céu será enrolado e o sol não dará mais luz. Veja como é que está a situação do homem na face da terra. Veja o vídeo, deixe o seu comentário, o seu like, toque ali no coração, ali no Kawaii, vá nas outras mídias sociais,
se inscreve no canal, compartilha e vê aí que o projeto Bluebeam está na realidade ameaçando a população na face da Terra. Poderia criar uma nuvem radioativa sobre uma área tão grande quanto o estado de Nova York, paralisando ou destruindo satélites em órbita próxima à Terra, de acordo com uma nova simulação de computador conduzida por uma equipe de cientistas militares chineses. No Northwest Institute of Nuclear Technology, o instituto de pesquisa administrado pelo Exército de Libertação Popular de Xi'an, pesquisadores desenvolveram um modelo que pode avaliar o desempenho de armas nucleares anti-satélite em diferentes altitudes e rendimentos com detalhes e precisão sem precedentes. Os resultados da simulação sugerem que uma ogiva nuclear de 10 megatons, modestamente poderosa para os padrões atuais, pode criar uma séria ameaça ao satélite se detonar a uma altitude de 80 quilômetros. A explosão pode transformar moléculas de ar em partículas radioativas e produzir uma nuvem com uma forma semelhante a uma pera de cabeça para baixo, disseram os físicos nuclear Liu Li e seus colegas em um artigo publicado na revista Nuclear Techniques. Em cerca de 5 minutos após a explosão, a nuvem pode subir a uma altitude de quase 500 quilômetros e se espalhar por uma área total de mais de 140 mil quilômetros quadrados. A forte radiação residual da nuvem de detritos pode causar falhas nas naves espaciais que se movem nela, como os satélites, ou até mesmo causar danos diretos que podem levar à destruição, disseram os pesquisadores. Houve muitas simulações de computador estudando o uso de armas nucleares contra satélites, mas a maioria se concentrou em uma explosão que ocorre no espaço, segundo a equipe de Liu. Uma explosão nuclear espacial não produziria muita nuvem por causa da falta de ar. As partículas de alta energia geradas pelo evento seriam capturadas principalmente pelo campo magnético da Terra e espalhadas pelo globo como um cinturão de radiação, ameaçando uma ampla gama de espaçonaves. Isso poderia tornar as armas nucleares ineficazes e muito perigosas para uma missão anti-satélite. Mas devido à presença de moléculas de ar na atmosfera da Terra, uma explosão no espaço próximo criaria uma nuvem com uma massa total muito maior do que a própria bomba, de acordo com Liu. Devido à alta concentração de produtos de fissão dentro da nuvem de detritos, os raios gama liberados e as partículas beta são fortes, tornando seus efeitos nas naves espaciais e nas comunicações dentro da área afetada muito maiores. Imediatamente após a explosão, uma nuvem subiria em uma velocidade de até 2,3 km por segundo, criando uma enorme armadilha para os satélites-alvo. Em vez de permanecer em órbita, a maioria das moléculas de ar cairia de volta à Terra, evitando o efeito do cinturão de radiação e reduzindo significativamente o risco para outros satélites ou espaçonaves, de acordo com a simulação. Um estudo militar chinês publicado em maio chamou a rede de comunicação Starlink da SpaceX de uma ameaça potencial à segurança nacional da China e pediu o desenvolvimento de recursos para desativá-la ou derrubá-la se necessário. A Starlink pretende colocar dezenas de milhares de pequenos satélites em órbita baixa da Terra. Pesquisadores militares chineses temem que esses satélites possam fornecer serviços de comunicação a rivais ou colidir com a estação espacial ou satélites da China, agindo como agentes suicidas para desativar a infraestrutura espacial chinesa durante uma guerra. Contramedidas convencionais, como mísseis antissatélites, poderiam eliminar um número limitado de alvos de alto valor, mas a perda de alguns satélites de baixo custo não afetaria as operações da Starlink. Mesma órbita e criariam mais detritos, criando efetivamente uma lacuna na rede da Starlink. Mas manter os destroços longe de satélites amigos seria um grande desafio. O artigo original foi publicado no South China Morning Post. Quai, seu app de vídeos curtos.